mais um dia, nossa sala de leitura diária, semanal. Esse ano nós estamos lendo e interpretando os textos. Se você está chegando por aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Sabe que nós estamos em plano de leitura anual. Hoje é o dia de número 50. Olha só, chegamos aí a uma boa marca, né? Boa marca. Número 50 de 365 dias. Se inscreve no canal, dá o joinha, deixa o nome, de onde você nos acompanha. Nos intervalos, pode colocar aí os seus comentários. Só cuidado para não desfocar a leitura, tá bom? Bom, a nossa leitura de hoje está bem tranquila. São textos narrativos, históricos, não há muito o que interpretar, tá? Como nos outros dias. Então, vamos focar aqui na leitura. Gênesis capítulo 23. Gênesis 23, tenha em mãos aí o seu bloco de notas ou a sua Bíblia, né, para fazer as anotações. Se você quiser uma Bíblia como essa, nós temos disponível também, entre em contato. Entre nos grupos, está aqui na descrição do vídeo, grupo do WhatsApp, grupo do Telegram, tudo para te dar um suporte aí, um apoio, tá bom? Tem as suas canetas também. Vamos orar. Senhor, rendemos graças ao teu nome, porque o Senhor é muito bom e as suas misericórdias duram para sempre. Por causa delas estamos aqui e estamos reunidos em nome de Jesus para lermos a tua palavra e pedimos que o Senhor fale conosco, que assim seja. Amém. Vou colocar aqui a Bíblia, compartilhar com vocês e vamos, sem delongas hoje, direto para a leitura. Vamos acelerar aqui o nosso plano. Gênesis 23. E Sara tinha 127 anos de idade. Estes foram os anos da vida de Sara. E Sara morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E Abraão veio lamentar por Sara e chorar por ela. E Abraão levantou-se diante do seu corpo e falou aos filhos de Et, dizendo: Eu sou estrangeiro e um peregrino convosco. Dai-me a posse de um lugar de sepultamento convosco, para que eu possa sepultar minha falecida diante da minha vista. E os filhos de Et responderam a Abraão, dizendo-lhe: Ouve-nos, meu senhor. Tu és um príncipe poderoso entre nós. Na escolha dos nossos sepulcros, sepulta a tua falecida. Ninguém de nós reterá de ti seu sepulcro, para que possa sepultar a tua falecida. E Abraão levantou-se e curvou-se diante do povo da terra, aos filhos de Et. E falou com eles, dizendo: Se é de vossa vontade que eu sepulte a minha falecida distante da minha vista, ouvi-me e intercedei por mim a Efrom, filho de Zoar, para que ele possa me dar a caverna de Macpela, que ele tem, que está na extremidade do seu campo, pois não me importa o preço que custe, ele me dará como posse, para alugar o sepultamento entre vós. E Efrom habitava entre os filhos de Et, e Efrom, o heteu, respondeu a Abraão aos ouvidos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me. O campo eu te dou, e a caverna que está nele. Eu a dou para ti. Na presença dos filhos do meu povo, eu te dou, sepulta tua falecida. E Abraão curvou-se diante do povo da terra. E ele falou a Efrom, aos ouvidos do povo da terra, dizendo: Mas, se tu o deres, te suplico, ouve-me, dar-te-ei dinheiro pelo campo. Toma-o de mim, e eu sepultarei ali minha falecida. E Efrom respondeu a Abraão, dizendo: Meu senhor, ouve-me. A terra vale uns 400 ciclos de prata. O que é isso entre mim e ti? Por isso sepulta tua falecida. E Abraão ouviu a Efrom, e Abraão pesou a prata para Efrom, da qual ele tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, dinheiro corrente entre os mercadores. E o campo de Efrom, que estava em Macpela, que estava diante de Manre,
o campo e a caverna que estavam nele, e todas as árvores que estavam no campo, que estavam em todas as extremidades ao redor, foram confirmados para Abraão como possessão na presença dos filhos de Et, diante de todos os que entravam no portão da cidade. E depois disso, Abraão sepultou Sara, sua esposa, na caverna do campo de Macpela, diante de Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. E o campo e a caverna que está nele foram confirmados a Abraão pelos filhos de Et para a posse de um lugar de sepultamento. Então, Abraão queria comprar, o dono da terra não queria vender, Abraão insiste em pagar, ele não quer cobrar, mas ainda assim fala quanto vale, Abraão ouve quanto vale e paga, no final das contas. Eu quero pagar um campo, uma caverna, e ali vai ser um lugar de sepultamento. E você vai ver que depois, quando Abraão morre, é sepultado ali, e assim, é o túmulo da família. Ali vai se tornar, né? Capítulo 24. E Abraão era velho e bem avançado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em todas as coisas. E Abraão disse ao servo mais velho de sua casa, que governava sobre tudo que ele tinha: Rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa, e eu te farei jurar pelo Senhor, o Deus do céu e o Deus da terra, que tu não tomarás mulher para o meu filho dentre as filhas dos cananeus, entre os quais eu habito, mas irás à minha terra e à minha parentela, e tomarás uma mulher para meu filho Isaque. Veja, Abraão, quase morrendo, chama o seu mordomo fiel, o seu servo, e fala: vai lá na minha parentela. Lembra que Abraão saiu da sua parentela e foi para aquela terra em que ali ele estava? Então ele fala: vai lá e toma uma mulher de lá para o meu filho. Eu não quero que meu filho case com alguém daqui. Tem que ser do meio dos meus parentes. Certo? Então, a ordem foi essa. Versículo 5. E o servo lhe disse: se porventura a mulher não quiser seguir-me para esta terra, eu deixarei levar teu filho novamente para a terra de onde tu vieste? Então, peraí. Se eu for buscar uma mulher e eles não me deixarem trazê-la, então eu deixo o seu filho ir lá buscar ela? Esse servo já está falando de prevendo a morte de Abraão. Olha, se acontecer, se você morrer, se você não estiver aqui e nenhuma mulher quiser vir casar com ele, eu deixo seu filho ir para lá? E Abraão lhe disse: cuida para que não leves meu filho para lá novamente. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da minha parentela, e que falou comigo, e que jurou para mim, dizendo: a tua semente eu darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante de ti, e tu tomarás para o meu filho uma mulher de lá. E se a mulher não quiser te seguir, então tu estarás livre desse juramento, deste meu juramento. Somente não leves meu filho para lá novamente. E o servo colocou sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou a ele acerca deste assunto. E o servo tomou 10 camelos do seu senhor e partiu, pois todos os bens de seu senhor estavam em suas mãos. E ele se levantou e foi à Mesopotâmia, para a cidade de Naor, o irmão de Abraão. Lembra? Aquele Naor que no dia de ontem eu disse, a sua descendência, as mulheres, a mulher dele lhe deu filhos e a concubina lhe deu filhos. E da linhagem da mulher dele nasceu Rebeca. Lembra que eu destaquei isso para vocês ontem? Então, foi para essa terra que esse servo foi, terra onde estava morando Naor. Bom, chegando lá, versículo 11. E ele fez seus camelos se ajoelharem fora da cidade, junto a um poço de água, na hora da tarde, a hora em que as mulheres saem para tirar água. E ele disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te, dá-me bom êxito nesse dia, e mostra bondade para com meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé aqui, junto ao poço de água, e as filhas dos homens da cidade saem para tirar água. E seja, pois, que a donzela a quem eu disser: inclina o teu cântaro e beberei, e ela responder: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, essa seja a que designaste para o teu servo Isaque. E por ela saberei que tens misericórdia para com o meu senhor.
vendo? Por misericórdia sempre, né? E aconteceu o quê? Antes que ele terminasse de falar, eis que saiu Rebeca, que era nascida de Betuel, filho de Milca, esposa de Naor, irmão de Abraão, com seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, uma virgem. Nem homem algum a conhecia. E ela desceu ao poço e encheu o seu cântaro e subiu. A conhecia, você já sabe, né? No linguajar dessa Bíblia que nós estamos lendo, conhecer, você já sabe o que significa, né? Ela era virgem. Versículo 17. E o servo correu para encontrá-la e disse: Permite-me, rogo-te, beber um pouco de água de teu cântaro. E ela disse: Bebe, meu senhor. E ela se apressou e abaixou o seu cântaro sobre sua mão e lhe deu de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: Eu também tirarei água para os teus camelos até que tenham bebido. Lembra que foi isso que esse servo pediu a Deus como sinal? E de fato aconteceu, né? E ela se apressou e esvaziou o seu cântaro no cacho. E correu novamente para o poço para tirar água e tirou para todos os seus camelos. E o homem estava admirado de vê-la e ficou em paz para saber se o Senhor havia feito prosperar sua viagem ou não. E aconteceu o quê? Quando os camelos haviam acabado de beber, que o homem tomou um brinco de ouro de meio siclo de peso e 2 braceletes para as mãos dela, do peso de 10 siclos de ouro, e disse: De quem tu és filha? Dize-me, suplico-te, há lugar na casa de teu pai para nos alojarmos? E ela lhe disse: Eu sou a filha de Betuel, filho de Milca, o que deu à luz a Naor. E ela disse, além disso a ele, Nós temos tanto palha quanto forragens suficientes e lugar para se alojar. E o homem curvou sua cabeça e adorou ao Senhor. E ele disse: Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não deixou desamparado o meu senhor sem misericórdia e verdade. E eu estando no caminho, o Senhor me conduziu à casa dos irmãos de meu senhor. E a donzela correu e contou aos da casa de sua mãe estas coisas. E Rebeca tinha um irmão, e seu nome era Labão. E Labão correu até o homem junto ao poço. E aconteceu que, quando ele viu o brinco e os braceletes nas mãos de sua irmã, quando ele ouviu as palavras de Rebeca, sua irmã, dizendo: Assim falou o homem comigo, que ele veio ao homem, e eis que ele estava em pé, junto aos camelos diante do poço. E ele disse: Vem, bendito do Senhor, por que estás em pé aí fora? Pois eu preparei a casa e o lugar para os camelos. E o homem entrou na casa e ele desatou os seus camelos e deu palha e forragem aos camelos e água para lavar os seus pés e os pés dos homens que estavam com ele. E foi posto alimento diante dele para comer, mas ele disse: Não comerei até que eu tenha dito a minha incumbência. E ele disse: Fala. E ele disse: Eu sou servo de Abraão. E o Senhor abençoou meu senhor grandemente, e ele tornou-se grande. E ele deu rebanhos, e gado, e prata, e ouro, e servos, e servas, e camelos e jumentos. E ele lhe deu, desculpe. Ele está dizendo que Abraão cresceu grandemente, Deus deu a Abraão rebanhos, gado, prata, ouro, servos, servas, camelos e jumentos. Versículo 36. E Sara, esposa de meu senhor, deu um filho a meu senhor quando ela já estava velha. E a ele deu tudo o que possuía. E meu senhor me fez jurar, dizendo: Tu não tomarás mulher para meu filho dentre as filhas dos cananeus, em cuja terra eu habito, mas tu irás à casa de meu pai e à minha parentela, para tomar uma mulher para meu filho. E eu disse ao meu senhor: Se porventura a mulher não quiser me seguir? E ele me disse: O Senhor
diante de quem eu ando, enviará seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho. E tu tomarás uma mulher para meu filho da minha parentela e da casa de meu pai. Então, tu estarás livre deste juramento quando fores a minha parentela. E se eles não te derem uma, estarás livre do meu juramento. E eu vim neste dia para este poço e disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se agora tu fizeste prosperar o caminho em que eu ando, eis que estou em pé junto ao poço de água. E acontecerá que, quando uma virgem vier para tirar água, e eu disser a ela: Dá-me, rogo-te, um pouco de água de teu cântaro para beber, e ela me disser: Bebe tu, e eu tirarei também para teus camelos, seja esta a mulher que o Senhor designou para o filho de meu senhor. E antes que eu tivesse acabado de falar em meu coração, eis que Rebeca veio com seu cântaro no seu ombro, e ela desceu ao poço e tirou água. E eu lhe disse: Permita que eu beba, rogo-te. E ela se apressou e baixou seu cântaro de seu ombro e disse: Bebe, e eu darei de beber também aos teus camelos. Assim eu bebi, e ela fez os camelos beberem também. E eu lhe perguntei e disse: De quem tu és filha? E ela disse: A filha de Betuel, filho de Naor, que Milca lhe deu. E eu coloquei o brinco sobre sua face e os braceletes nas suas mãos. E eu curvei a minha cabeça e adorei ao Senhor, e bendisse ao Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que havia me conduzido no caminho certo para tomar a filha do irmão de meu senhor para o seu filho. E agora quiserdes agir de forma bondosa e verdadeira com o meu senhor, dizei-mo, e se não, dizei-mo. Vou ler de novo. E agora, se quiserdes agir de forma bondosa e verdadeira com o meu senhor, dizei-mo, e se não, dizei-mo, para que eu possa tornar para a direita ou para a esquerda. Então Labão e Betuel responderam e disseram: A coisa procede do Senhor, não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante de ti, toma e vai, e deixa que ela seja mulher do filho de teu senhor, como o Senhor disse. E aconteceu que, quando o servo de Abraão ouviu as palavras deles, adorou o Senhor, curvando-se em terra. E o Senhor trouxe joias de prata e o servo trouxe joias de prata e joias de ouro e vestes, e os deu a Rebeca. E ele deu coisas preciosas também ao seu irmão e à sua mãe. Dá uma licencinha. E eles comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram toda a noite. E se levantaram de manhã. E ele disse: Enviai-me ao meu senhor. E o irmão dela e a sua mãe disseram: Deixa que a donzela fique conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois disso ela irá. E ele lhes disse: Não me detenhais, vendo que o Senhor tem prosperado o meu caminho, enviai-me para que eu possa ir ao meu senhor. E eles disseram: Chamaremos a donzela e perguntaremos de sua boca. Queriam que ela ficasse ali mais uns dias, mas o servo já queria levá-la embora. Então eles falaram: Vamos perguntar para Rebeca. Versículo 58. E eles chamaram Rebeca e lhes disseram: Tu queres ir com este homem? E ela disse: Eu irei. E eles enviaram Rebeca, sua irmã e sua ama, e o servo de Abraão e seus homens. Então, Rebeca, sua irmã e sua ama. A sua ama era uma donzela, uma moça, né? Normalmente as pessoas de condições tinham, né? Uma auxiliadora, como que eu posso dizer, meu Deus? Tem um termo nos dias de hoje que se dá. Bom, esqueci o nome agora. Uma cuidadora, né? Versículo 60. E eles abençoaram Rebeca e lhe disseram: Tu és nossa irmã, seja a mãe de milhares, de milhões.
e que a tua semente possua o portão dos que te odeiam. Vitória sobre os inimigos, né? E Rebeca se levantou, e suas donzelas, e montaram em seus camelos e seguiram o homem. E o servo tomou Rebeca e foi pelo seu caminho. E Isaque veio do caminho do poço Ber-lai-roi, pois ele habitava na terra do sul. E Isaque saiu para meditar no campo ao anoitecer. E ele levantou seus olhos e viu, e eis que os camelos estavam vindo. E Rebeca levantou seus olhos, e quando ela viu Isaque descendo do camelo, pois ela havia dito ao servo: que homem é este que anda no campo ao vosso encontro? E o servo havia dito: é meu senhor. Por isso ela tomou um véu e se cobriu. E o servo contou a Isaque todas as coisas que ele havia feito. E Isaque a levou para a tenda de Sara, sua mãe, e tomou Rebeca. E ela se tornou sua esposa. E ele a amou. E Isaque foi confortado após a morte de sua mãe. Vamos para o capítulo 25. Vocês estão vendo, né? Mais uma leitura narrativa, não há muito que a gente ficar parando aqui. Interpretar o texto só na leitura aqui já está excelente. Versículo 25. E Abraão tomou novamente uma mulher. Então, depois que Sara morreu, Abraão tomou uma outra mulher, né? O nome dela era Quetura. Versículo 2. E ela lhe gerou Zinrã, e Joxã, e Medã, e Midian, e Gisbaque, e Suá. E Joxã gerou Sebá, e Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim, e Letuzim, e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, e Éfer, e Enoque, e Abdá, e Elda. Todos esses foram filhos de Quetura. E Abraão deu tudo o que ele tinha para Isaque, mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, Abraão deu presentes. E, ainda em vida, os enviou para longe de seu filho Isaque, ao leste, para a terra oriental. Estes são os dias dos anos da vida de Abraão, que ele viveu, 175 anos. Então Abraão entregou o espírito e morreu em boa velhice, um homem velho e cheio de anos, e foi reunido ao seu povo. E seus filhos, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o heteu que está diante do Manre, no campo que Abraão comprou dos filhos de Et. Ali foi Abraão sepultado e Sara, sua esposa. Então, aquele mesmo lugar que ele comprou para sepultar Sara, sepultaram ele. E aconteceu que depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque, e Isaque habitou junto ao poço de Ber-lai-roi. Agora, estas são as gerações de Ismael, o outro irmão de Isaque, outro filho de Abraão, filho daquela serva que Sara deu para Abraão. Vamos ver a geração deles. Versículo 12. Agora essas são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, a egípcia, serva de Sara, gerou para Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael pelos seus nomes, de acordo com suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, e Quedar, e Adbeel, e Mibsam, e Misma, e Dumá, e Massá, e Haddad, e Tema, e Getur, e Nafis, e Quedamá. Lembra que Deus tinha falado que ele iria ter 12 tribos? Então, que foram o nome dos 12 que nós lemos aqui. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas aldeias e pelas suas fortalezas, 12 príncipes conforme suas nações. E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos, e ele entregou o espírito e morreu, e foi reunido ao seu povo. E eles habitaram desde Avilá até Sur, que está em fronte ao Egito, quando se vai para a Síria. E ele morreu na presença de todos os seus irmãos. E essas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. E Isaque era da idade de 40 anos quando ele tomou como esposa Rebeca, filha de Betuel, o sírio, de Padã-Arã, irmão de Labão, o sírio. E Isaque intercedeu ao Senhor pela sua esposa, porque ela era estéril, e o Senhor ouviu a intercessão dele, e Rebeca, sua esposa, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela, e ela disse: se é assim, por que sou assim?
e ela foi consultar o Senhor. Então, os filhos estavam brigando no ventre, ela, se é assim, por que sou assim? Por que está acontecendo isso comigo? E o Senhor lhe disse, 2 nações estão no teu ventre, 2 tipos de povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, o mais velho servirá ao mais moço. E cumprindo seus dias para dar à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. E o primeiro saiu ruivo, todo ele peludo como uma veste de pelo, e chamaram seu nome Esaú. E depois dele veio seu irmão, e sua mãe segurou no calcanhar de Esaú. Perdão, gente, sua mão, desculpe. E depois dele veio seu irmão, e sua mão segurou no calcanhar de Esaú. Então, Esaú nasce e Jacó segurando no calcanhar de Esaú, e o seu nome foi chamado Jacó. E Isaque era da idade de 70 anos quando ela os gerou. E os meninos cresceram, e Esaú era um caçador habilidoso, um homem do campo, e Jacó era um homem simples, habitando em tendas. E Isaque, é tanto nome que eu já estou com a cabeça embaralhada aqui, desculpe, tá, gente? Me perdoe mesmo. Isaque amou Esaú, porque ele comia da sua caça, mas Rebeca amou Jacó. E Jacó cozeu um ensopado, e Esaú veio do campo, e ele estava desfalecendo. E Esaú disse a Jacó, dá-me de comer, rogo-te, desse ensopado vermelho, pois eu estou desfalecendo. Por isso, o seu nome foi chamado Edom. Então, Esaú, além de ter esse nome de nascimento, né, Esaú, ele recebeu também um nome alternativo, Edom, que significa vermelho. E aqui ele vai fazer um juramento, quer ver? Versículo 31. E Jacó disse, vende-me nesse dia a tua primogenitura. E Esaú disse, eis que estou a ponto de morrer, de que me serve essa primogenitura? E Jacó disse, jura-me nesse dia. E ele jurou e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E então Jacó deu a Esaú pão e ensopado de lentilhas. E ele comeu e bebeu, e se levantou, e foi pelo seu caminho. Assim Esaú desprezou a sua primogenitura. Então, uma vez que Esaú jurou vendendo seu direito de primogenitura, essa decisão não poderia ser anulada. O direito era dele, mas ele passou para Jacó. O direito era dele porque ele nasceu primeiro. Então, a bênção ia passando de pai para filho, sempre para o primogênito. Ele perdeu esse direito nessa cena. Vamos ao capítulo 26, o último de hoje. E houve fome na terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão. E Isaque foi a Abimeleque, rei dos filisteus, até Gerar. E o Senhor apareceu a ele e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te darei, peregrina nessa terra, e eu serei contigo e te abençoarei, pois a ti e a tua semente eu darei todas essas regiões, e eu farei o juramento que jurei a Abraão teu pai. Eu farei tua semente multiplicar como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas essas regiões, e em tua semente serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou a minha ordem, meus mandamentos, meus estatutos e as minhas leis. E Isaque habitou em Gerar. E os homens do lugar lhe perguntaram acerca da sua esposa, e ele disse, ela é minha irmã. Igual fez o pai, tá vendo? Pois ele temia dizer, ela é minha esposa. Para que, dizia ele, os homens do lugar não me matem por causa de Rebeca, pois ela era formosa à vista. E aconteceu o quê? Quando ele já estava lá um longo tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua esposa. E Abimeleque chamou Isaque e disse, eis que ela certamente é tua esposa. E como tu disseste, ela é minha irmã? E Isaque lhe disse, porque eu disse, para que não morra por causa dela. E Abimeleque disse, o que é isso que tu nos fizeste? Alguém do povo poderia facilmente ter deitado com tua mulher, e tu poderias ter trazido culpa sobre nós. E Abimeleque ordenou a todo o seu povo, dizendo, quem tocar neste homem ou em sua esposa certamente morrerá. Então Isaque semeou naquela terra,
e recebeu no mesmo ano 100 vezes, e o Senhor o abençoou. E o homem se engrandeceu e foi adiante e cresceu até ser muito grande, porque ele tinha posses de rebanhos e posses de gado e uma grande quantidade de servos, e os filisteus o invejaram, porquanto todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus haviam fechado e enchido com terra. E Abimeleque disse a Isaque: sai de nós, pois és muito mais poderoso do que nós. E Isaque partiu dali e armou a sua tenda no vale de Gerar, e habitou ali. E Isaque cavou novamente os poços de água que eles haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai, pois os filisteus haviam fechado depois da morte de Abraão. E ele chamou os seus nomes, segundo os nomes pelos quais seu pai os havia chamado. E os servos de Isaque cavaram no vale e encontraram ali um poço de águas correntes. E os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. E ele chamou o nome do poço Ezeque, porque contenderam com ele. E eles cavaram outro poço e contenderam por aquele também, e chamou o nome de Sitna. E ele partiu dali e cavou outro poço, e por aquele eles não contenderam, e chamou o nome dele Reobote. E ele disse: pois agora o Senhor fez um lugar para nós, e seremos frutíferos na terra. E ele foi dali para Berseba. E o Senhor apareceu a ele naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, pois eu estou contigo, e te abençoarei, e multiplicarei a tua semente por causa do meu servo Abraão. E ele edificou um altar ali, invocou o nome do Senhor, e armou sua tenda ali, e ali os servos de Isaque cavaram um poço. Então Abimeleque foi até ele, de Gerar, com Alzate, um de seus amigos, e Ficol, o capitão-chefe do seu exército. E Isaque lhes disse: por que vindes a mim? Visto que vós me odiais e me enviaste de vós. Você me mandou embora lá da sua terra? Por que você veio aqui? E eles disseram: vimos que certamente o Senhor estava contigo. E dissemos: que haja agora um juramento entre nós, uma aliança, né? Entre nós e ti, e façamos um pacto contigo, de que tu não nos fará mal, assim como nós não te tocamos, e assim como não fizemos a ti e assim como fizemos a ti somente o bem, e te enviamos de nós em paz, tu és agora o bendito do Senhor. E ele lhes fez um banquete, e eles comeram e beberam. E eles se levantaram cedo de manhã e juraram um ao outro. E Isaque se despediu, e eles partiram dele em paz. E aconteceu no mesmo dia que os servos de Isaque vieram e lhe falaram com respeito ao moço que haviam cavado. E lhe disseram: nós encontramos água. E ele chamou Seba, por isso o nome da cidade é Berseba. Chamou Seba, por isso o nome da cidade é Berseba, até este dia. E Esaú era da idade de 40 anos, quando ele tomou por mulher Judite, a filha de Beeri, o Eteu, e Bessamate, filha de Elon, o Eteu, que foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Por quê? Isaque e Rebeca ficaram amargurados porque o filho Esaú tomou por mulheres de outros povos. Ficaram amargurados por causa daquilo. Filhos às vezes nos trazem, né, certas amarguras, mas faz parte. Gente, um abraço de fé e força. Vou ler agora os comentários de vocês. Que a graça do nosso bom Deus esteja sobre nós em tempos tão difíceis que temos vivido. Tchau, tchau. Até amanhã, se Deus quiser.